O ensaio estava marcado para as 9 da manhã em um estúdio conhecido da zona oeste de Goiânia, onde a equipe de Virgínia costuma trabalhar com frequência. Fontes afirmam que o clima já começou tenso antes mesmo de ela chegar. Técnicos comentavam entre si que a influenciadora estava há dias pressionada por prazos, gravações acumuladas e compromissos paralelos que não paravam de surgir no cronograma. Ainda assim, ninguém esperava que aquele seria o dia que mudaria a relação interna da equipe. As câmeras do estúdio foram ligadas antes da chegada dela, como procedimento padrão, registrando desde a preparação até qualquer problema técnico que pudesse surgir. Segundo apurou a reportagem, essas imagens capturaram momentos que têm circulado de forma discreta entre membros próximos da produção e que, conforme relatado por uma das testemunhas, revelam um comportamento completamente fora do habitual. Quando Virgínia entrou no estúdio, o ambiente ficou em silêncio. Ela aparentava cansaço evidente, mas também uma impaciência fora do comum. Mal cumprimentou os presentes e pediu que todos se posicionassem rapidamente. A cena inicial do ensaio começaria com um trecho de diálogo para um dos novos quadros, e a equipe técnica já estava alinhada desde cedo para evitar atrasos. Contudo, bastaram poucos minutos para o primeiro sinal de tensão surgir. Uma falha quase imperceptível no retorno de áudio foi suficiente para desencadear uma reação desproporcional. De acordo com pessoas que estavam no local, Virgínia perdeu a paciência instantaneamente, pedindo que interrompessem tudo, enquanto reclamava do suposto amadorismo da equipe. O técnico responsável tentou explicar que o problema seria resolvido em menos de um minuto, mas sua tentativa só intensificou a irritação dela. As câmeras registraram o momento em que a influenciadora, visivelmente alterada, gesticulou de forma brusca, caminhou de um lado a outro do estúdio e fez comentários que deixaram parte da equipe desconfortável. Para alguns, parecia apenas um estresse momentâneo. Para outros, era o início de algo maior, uma ruptura anunciada havia semanas, que apenas aguardava o cenário perfeito para explodir. Enquanto os técnicos tentavam restabelecer a ordem e reiniciar o ensaio, Virgínia insistia que nada iria funcionar se continuassem com a mesma falta de atenção de sempre. O produtor responsável, que já acompanha a influenciadora há anos, tentou intervir de maneira calma, propondo uma breve pausa. No entanto, seu gesto também foi recebido com irritação e desconfiança. A partir desse ponto, segundo relatos obtidos, o clima começou a deteriorar rapidamente. Algumas pessoas trocaram olhares preocupados, e uma assistente chegou a sussurrar para outra que a influenciadora não parecia estar apenas estressada, mas fora de si. Mais tarde, esse mesmo comentário seria repetido por outros, indicando que havia algo profundamente errado naquele dia. O que ninguém imaginava é que os piores momentos ainda estavam por vir, e que as câmeras, silenciosas e impassíveis, captariam cada detalhe do episódio que levaria parte da equipe a tomar a decisão que mudaria completamente os rumos da produção. Assim que o ensaio foi retomado, as câmeras fixas continuaram a registrar cada movimento no estúdio, mesmo com o retorno de áudio já corrigido. Virgínia parecia incapaz de recuperar o foco, ela segurava o roteiro com força, mexia nos cabelos repetidamente e respirava de forma acelerada, como se lutasse contra algo que a incomodava por dentro. A equipe ainda tentava agir com naturalidade, mas a tensão era evidente. De acordo com fontes que revisaram as imagens posteriormente, há um trecho específico que gerou preocupação. Enquanto a influenciadora se preparava para regravar uma introdução simples, ela parou de repente, olhou fixamente para um ponto vazio à frente e ficou imóvel por quase 10 segundos. Não era parte do ensaio, nem estava acompanhando nenhuma instrução, parecia completamente desligada da própria realidade. O diretor de fotografia percebeu a reação e perguntou se ela estava bem, mas não obteve resposta imediata. Quando finalmente reagiu, Virgínia soltou uma risada curta e nervosa, descartando a situação como falta de sono. No entanto, para quem presenciou, o momento foi descrito como estranho e desconfortável, diferente de qualquer situação anterior envolvendo a influenciadora. Minutos depois, outro incidente ocorreu. Enquanto a equipe ajustava a iluminação, uma das assistentes entrou no estúdio para entregar um novo microfone de lapela. Ao tentar fixar o equipamento na roupa de Virgínia, a influenciadora afastou a mão da assistente com um movimento brusco, pedindo que ninguém a tocasse naquele instante. A reação foi tão rápida e intensa que a assistente precisou dar 2 passos para trás. As câmeras registraram não apenas o gesto, mas o olhar dela naquele momento, firme e irritado, e de acordo com uma pessoa que teve acesso às imagens, como se estivesse enfrentando algum tipo de ameaça. A assistente tentou se desculpar, mas Virgínia já havia virado de costas, respirando fundo, como se tentasse se controlar. A equipe inteira ficou quieta, o produtor novamente se aproximou com cautela, tentando conversar.
Mas a influenciadora interrompeu, dizendo que estava cansada das pequenas falhas e que ninguém parecia levar o trabalho a sério. Para alguns presentes, aquela fala foi injusta, já que o ensaio vinha sendo conduzido com normalidade até então. Para outros, era a confirmação de uma mudança comportamental que vinha crescendo discretamente nos últimos meses. O clima azedou de vez quando ela decidiu improvisar um trecho do roteiro e pediu que todos acompanhassem rapidamente suas instruções. O problema é que ela falava de forma apressada, misturando ideias e mudando de direção no meio das frases. A equipe simplesmente não conseguia acompanhar o raciocínio acelerado, o que a deixou ainda mais irritada. As câmeras gravaram o momento exato em que Virginia, frustrada, atirou o roteiro sobre uma mesa lateral e reclamou em voz alta que nada ali funcionava. O silêncio que tomou o estúdio não foi apenas constrangido, mas carregado de preocupação. Uma maquiadora, que estava sentada em um canto, apertou as mãos no colo. O diretor, que sempre evitava conflitos, desviou o olhar e o assistente de áudio anotou algo rapidamente no bloco como se já soubesse que aquele material precisaria ser registrado formalmente. Havia a sensação coletiva de que algo estava prestes a romper, e essa impressão se confirmaria momentos depois, quando um novo surto captado pelas câmeras faria a equipe repensar completamente seu envolvimento com o projeto. O terceiro incidente registrado naquele dia foi o que levou a equipe a entender que o ensaio já havia passado de um momento de tensão para uma situação delicada, fora dos padrões. Tudo começou quando o operador de câmera pediu que Virginia repetisse uma pequena introdução, pois a primeira gravação havia ficado levemente desfocada. Seria uma simples questão de ajustar o enquadramento e recomeçar. Porém, a reação dela foi completamente inesperada. Assim que ouviu o pedido, Virginia congelou. Seu rosto mudou de expressão de forma abrupta, como se qualquer dose restante de paciência tivesse se esgotado. Ela olhou diretamente para o operador, deu 2 passos rápidos em sua direção e perguntou com a voz elevada por que ele não havia sido capaz de deixar pelo menos uma tomada correta. O tom era agressivo, algo incomum até mesmo para quem está acostumado com momentos de pressão no ambiente de gravação. A equipe inteira ficou paralisada. O operador tentou explicar que havia sido apenas um problema técnico comum, facilmente corrigível, mas Virginia não aceitou. Ela começou a falar sem parar, elevando ainda mais o tom, apontando falhas, questionando competências, mencionando situações passadas que pareciam desconectar-se completamente do contexto atual. Era como se ela tivesse acumulado inquietações por semanas, e naquele instante todas viessem à tona de forma descontrolada. As câmeras captaram o exato momento em que a influenciadora chutou uma caixa de iluminação vazia que estava no chão. Embora o objeto fosse leve, o gesto violento assustou a equipe. Uma das assistentes deixou escapar um murmúrio de surpresa, enquanto o diretor, percebendo que a situação havia escalado demais, tentou intervir, colocando-se entre ela e o operador para evitar que a discussão piorasse. Mas Virginia não recuou, caminhou pelo estúdio de forma agitada, passando as mãos pelos cabelos, repetindo que ninguém estava comprometido e que tudo estava uma bagunça. O diretor pediu calma e sugeriu novamente uma pausa, mas ela respondeu que não tinha tempo para pausas, que a agenda estava lotada e que precisava resolver aquilo de qualquer jeito. A cada frase, a respiração dela ficava mais pesada e o tom mais desorganizado. Em determinado momento, as câmeras registraram a influenciadora olhando para um dos refletores ligados, como se estivesse incomodada com a luz e pedindo que o desligassem imediatamente. Quando o iluminador avisou que precisava reduzir a intensidade manualmente, sem desligar tudo de uma vez, ela interpretou como negativa e voltou a gritar, afirmando que era sempre a mesma desculpa. O que mais chamou atenção nas imagens foi um instante em que, ao tentar retomar o ensaio, Virginia simplesmente esqueceu as falas, algo extremamente raro para ela. Ficou parada no centro do estúdio, respirando de forma irregular, repetindo palavras desconexas, até deixar o roteiro cair no chão. Uma maquiadora se aproximou lentamente, oferecendo água, mas ela recusou com um gesto brusco. Para alguns membros da equipe, aquilo não parecia apenas estresse, havia algo além, um desequilíbrio emocional evidente, uma instabilidade que nunca tinham visto. Os olhares trocados entre a equipe diziam mais do que qualquer comentário que pudesse ser feito. O desconforto era coletivo e a sensação de insegurança começava a crescer. O produtor, visivelmente abalado, sugeriu interromper o ensaio por completo, mas Virginia insistiu que todos deveriam continuar e que ninguém tinha o direito de questionar sua postura. A partir daí, a equipe entendeu que o trabalho daquele dia havia ultrapassado qualquer limite profissional. O próximo incidente, ainda mais grave, seria o ponto definitivo para que vários membros da produção decidissem que não poderiam mais seguir com ela naquele estado.
Após o surto anterior, o ambiente no estúdio se tornou quase insustentável. Ninguém sabia exatamente como proceder, a equipe tentava manter uma postura profissional, mas o clima era de tensão absoluta. Alguns cochichavam discretamente nos cantos, enquanto outros apenas aguardavam alguma instrução mais clara do produtor. Virginia, por sua vez, caminhava de um lado a outro do estúdio, como se ainda estivesse tentando controlar algo que a afetava internamente. Foi então que ocorreu o episódio que fez o estúdio inteiro parar. Uma das câmeras laterais precisava ser reposicionada para o próximo quadro, e o operador, sempre cuidadoso, pediu que Virginia aguardasse alguns segundos antes de continuar. Era uma solicitação normal, feita dezenas de vezes por dia durante gravações. Mas, dessa vez, a influenciadora reagiu de forma completamente desproporcional assim que ouviu o pedido. Ela virou rapidamente o corpo, encarando o operador com um olhar que, segundo quem viu as imagens, parecia misturar irritação e confusão. Virginia então deu um passo à frente, elevando a voz de maneira repentina, disse que estava cansada de ser interrompida por incompetência. O operador ficou sem reação. Ele tentou explicar calmamente que era apenas uma questão técnica, que levaria poucos segundos, mas ela não esperou a conclusão. Aproximou-se ainda mais, ficando a menos de 1 metro dele, e começou a falar de maneira acelerada, misturando reclamações do momento com críticas antigas, algumas que ninguém ali sequer tinha conhecimento. As câmeras capturaram o exato instante em que a influenciadora bateu a mão com força em uma bancada próxima, fazendo alguns itens caírem no chão. O barulho ecoou pelo estúdio e todos pararam imediatamente. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que era possível ouvir a respiração acelerada de algumas pessoas. A maquiadora, que estava ajustando os pincéis em um canto, deu um passo involuntário para trás. O diretor de fotografia ficou imóvel, segurando a luz que ajustava. Até o produtor, geralmente firme e experiente em lidar com diferentes personalidades, demorou alguns instantes para reagir. Virginia continuou falando, agora visivelmente alterada, afirmando que ninguém compreendia a pressão que ela carregava, que todos estavam contra ela e que era sempre obrigada a resolver tudo sozinha. Algumas frases foram pronunciadas de forma tão rápida e confusa que dificilmente poderiam ser consideradas parte de um desabafo coerente. O ápice do momento ocorreu quando, aparentemente sem perceber o próprio tom, ela apontou diretamente para 2 membros da equipe e exigiu que eles saíssem do estúdio se não estivessem 100% comprometidos. Os dois se entreolharam, completamente constrangidos e inseguros sobre o que fazer. Foi o produtor quem interveio, pedindo calma e tentando retomar o controle da situação. Ele colocou a mão no ombro de Virginia, de forma respeitosa, pedindo para conversarem em particular. Mas ela afastou a mão dele imediatamente, dando um passo para trás, como se qualquer aproximação fosse uma ameaça. As câmeras captaram esse gesto com clareza, assim como o olhar perplexo do produtor. Ao perceber que a situação estava fugindo de qualquer parâmetro aceitável, o diretor pediu que todos parassem os ajustes e aguardassem novas orientações. Pela primeira vez no dia, a gravação foi oficialmente interrompida. O estúdio ficou em total silêncio. Alguns membros aproveitaram para sair e respirar do lado de fora, tentando processar o que tinham acabado de testemunhar. Enquanto isso, Virginia permaneceu no centro do estúdio, imóvel por alguns segundos, antes de pegar seu celular com mãos trêmulas e caminhar para o camarim sem dizer uma palavra. A equipe já sabia naquele momento que algo estava muito errado, mas ainda não imaginavam que o próximo capítulo daquele dia seria o mais decisivo, o limite que faria muitos baterem o martelo e decidirem se afastar. Após o colapso no estúdio e a retirada repentina de Virginia para o camarim, o produtor decidiu convocar uma reunião improvisada nos bastidores. Era evidente que ninguém conseguia continuar o trabalho naquele estado. Vários membros estavam abalados, alguns frustrados, outros visivelmente assustados com o comportamento que haviam testemunhado. O diretor de fotografia foi o primeiro a falar, afirmando que, em décadas de profissão, jamais tinha presenciado algo daquele tipo vinda dela. Ele admitiu que, nas últimas semanas, já tinha percebido mudanças na forma como Virginia se comportava nos bastidores, mas que nada se comparava ao que havia acontecido naquele dia. A maquiadora concordou, acrescentando que, pouco antes do ensaio começar, a influenciadora parecia inquieta, incapaz de ficar parada por mais de alguns segundos. Do outro lado da sala, o operador de áudio, ainda pálido pela discussão acalorada que sofrera minutos antes, relatou que a reação dela ao retorno de áudio havia sido completamente desproporcional. Segundo ele, o problema técnico durou menos de 40 segundos. Mas a explosão emocional de Virginia durou muito mais, e parecia não ter relação com a falha em si.
Aos poucos, outros membros começaram a compartilhar relatos semelhantes. Uma assistente de produção contou que na semana anterior, a influenciadora havia cancelado um ensaio repentinamente, dizendo que não conseguia respirar direito de tanto estresse. Outra funcionária mencionou que Virginia vinha aparecendo mais silenciosa, distraída e facilmente irritável nos últimos dias. Para muitos, aquilo parecia apenas desgaste pela rotina intensa, mas depois do que viram naquele dia, começaram a questionar se havia algo além. O produtor ouviu tudo em silêncio, visivelmente preocupado. Ele já trabalhava com Virginia há anos e sempre elogiara sua dedicação, porém também sabia que a influenciadora vinha passando por uma agenda sufocante, lidando com múltiplos projetos, gravações simultâneas, compromissos comerciais e pressões pessoais. Ainda assim, nada justificava o nível de descontrole testemunhado pela equipe naquele ensaio, quando ele finalmente se pronunciou. O clima na sala ficou ainda mais tenso. O produtor disse que não tinha como continuar daquele jeito, que todos ali mereciam um ambiente seguro e que a situação precisava ser tratada com seriedade. Ele sugeriu uma pausa completa nas gravações até que Virginia se recompusesse, ou até que eles conseguissem entender o que estava realmente acontecendo. O diretor, sempre cauteloso, concordou imediatamente, afirmando que a continuidade naquele estado colocaria em risco não apenas a qualidade do trabalho, mas também o bem-estar da equipe. Foi nesse momento que uma das assistentes, a mesma que havia sido afastada de maneira brusca por Virginia, levantou uma questão que ninguém queria dizer em voz alta. O comportamento da influenciadora havia passado do limite do aceitável e já não se tratava mais de um simples dia ruim. A partir daí, a reunião ganhou outro tom. Técnicos mais antigos afirmaram que talvez fosse hora de impor limites claros. Uma pessoa sugeriu inclusive que se os surtos continuassem, alguns não teriam condições emocionais de permanecer no projeto. Enquanto a conversa se desenrolava, ninguém percebia que haviam se passado quase 15 minutos desde que Virginia desaparecera no camarim. O produtor então pediu a um assistente para verificar se ela estava bem, mas assim que ele se aproximou da porta do camarim, percebeu que lá dentro havia movimento. Passos apressados, sons abafados e, segundo ele, uma espécie de choro contido. O assistente voltou à sala e relatou o que ouviu. O silêncio que se seguiu foi carregado de preocupação. Era evidente que Virginia também estava no limite, e ainda que tivesse perdido o controle, algo mais profundo poderia estar acontecendo. A equipe, porém, ainda não sabia que o próximo episódio, este registrado integralmente pelas câmeras, seria decisivo. Não apenas pela intensidade, mas porque mostraria um lado dela que poucos imaginavam existir. Quando Virginia finalmente saiu do camarim, o silêncio tomou o corredor. Uma assistente que passava pelo local contou que ela parecia ter chorado, mas tentava esconder os olhos inchados atrás de uma expressão rígida, quase indiferente. Seus passos eram rápidos, como se quisesse retomar o controle da situação por meio da pressa. A equipe, reunida nos bastidores, ouviu o som da porta do camarim batendo e se entreolhou, sem saber como agir. O produtor suspirou fundo e tomou a decisão de acompanhar a influenciadora até o estúdio para evitar que qualquer novo conflito se agravasse. Enquanto caminhava atrás dela, percebeu que ela mexia constantemente nos cabelos, respirava fundo com frequência e murmurava algo inaudível, como se estivesse conversando consigo mesma. Ao entrar novamente no estúdio, Virginia ignorou qualquer saudação, caminhou diretamente para o set. Pegou o roteiro amassado do chão e disse apenas uma frase: "Vamos terminar isso agora." O diretor se aproximou com cautela, sugerindo que talvez fosse melhor adiar o ensaio, mas ela gesticulou para que ele se afastasse, insistindo que queria gravar imediatamente. As câmeras voltaram a ser acionadas e o operador posicionou-se em silêncio. A equipe inteira parecia pisar sobre vidro, torcendo para que nada desencadeasse outra explosão, mas o ambiente estava tão carregado que até mesmo o leve ruído da luz de fundo parecia alto demais. O texto que Virginia deveria gravar era curto, simples e direto. Ainda assim, desde a primeira tentativa, ficou claro que ela não estava conseguindo se concentrar. As frases saíam atropeladas, algumas palavras eram trocadas por outras fora de contexto, e em certos momentos ela simplesmente parava no meio da fala, como se esquecesse completamente o que estava fazendo. A câmera registrava tudo com precisão impiedosa. Em uma das tentativas, ela travou completamente. Seus olhos ficaram fixos em um ponto atrás da câmera, e a equipe notou que suas mãos tremiam levemente. O diretor deu 2 passos à frente para interromper a gravação, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Virginia se curvou ligeiramente, apertando as mãos contra a cabeça. O operador contou posteriormente que esse exato momento causou arrepios no estúdio.
Não parecia apenas cansaço, havia algo desorganizado, um descontrole emocional que fugia totalmente da imagem habitual da influenciadora. A respiração dela ficou pesada, quase ofegante, como se estivesse prestes a desabar. O diretor, preocupado, desligou a câmera e pediu que todos fizessem uma pausa. Mas antes que alguém se movesse, Virginia levantou a cabeça de repente, como se tivesse sido puxada de volta à realidade. Disse que estava tudo bem, que só precisava soltar o ar. Ignorou todos os olhares preocupados e insistiu para que recomeçassem imediatamente. A equipe obedeceu, embora contra a vontade. Foi nessa tentativa que as câmeras captaram o momento mais delicado do dia. Durante a fala, Virginia começou a chorar sem perceber. As lágrimas escorreram de forma silenciosa, enquanto ela continuava tentando pronunciar o texto. A voz falhava, mas ela persistia, repetindo palavras que nem faziam mais sentido. O contraste entre a insistência dela e o descontrole emocional que transbordava foi descrito por um membro da equipe como difícil de assistir. O diretor parou tudo imediatamente. Dessa vez, de forma firme, disse que ninguém iria continuar gravando enquanto ela estivesse daquele jeito. Houve um silêncio prolongado. Até que Virginia deixou o roteiro cair novamente e levou as mãos ao rosto, chorando abertamente. Vários membros da equipe desviaram o olhar, desconfortáveis por testemunhar o que parecia ser um colapso emocional completo. O operador desligou a câmera, mesmo sabendo que cada segundo daquilo já estava registrado. A maquiadora se aproximou, hesitante, perguntando se ela queria água. Virginia não respondeu, apenas respirava profundamente, tentando se recompor. Foi então que o produtor tomou a decisão que mudaria tudo. Suspendeu oficialmente o ensaio por tempo indeterminado e pediu que todos deixassem o estúdio. Não houve protestos, ninguém queria continuar. Aos poucos, a equipe foi saindo em silêncio, deixando para trás não apenas o estúdio, mas também a certeza de que algo havia quebrado naquele dia. Mas ainda faltava o desfecho, a conversa decisiva entre produtor e equipe, e a decisão coletiva que culminaria no afastamento de vários profissionais. Após o colapso final de Virginia diante das câmeras, o estúdio foi esvaziado lentamente. A influenciadora permaneceu sentada no centro do set por alguns minutos, ainda respirando com dificuldade, enquanto o produtor conversava baixinho com o diretor para alinhar o que aconteceria dali em diante. Era evidente que não havia mais condições emocionais, técnicas ou profissionais para continuar o ensaio naquele dia. Nos bastidores, a equipe se reuniu novamente, desta vez com um clima ainda mais pesado. As pessoas não falavam apenas sobre o episódio isolado, mas sobre o conjunto de comportamentos que vinham observando nas últimas semanas. Muitos tinham se calado até então por receio de parecer desrespeitosos ou de prejudicar o andamento da produção, mas naquele momento ninguém conseguia mais esconder o desconforto. O operador de câmera foi o primeiro a se manifestar. Ele disse que não se sentia seguro para continuar trabalhando em um ambiente tão imprevisível. Confessou que, quando Virginia avançou em sua direção no meio do surto, experimentou uma tensão que jamais havia sentido em sua carreira. A assistente de produção concordou, acrescentando que o comportamento agressivo dela havia extrapolado todos os limites aceitáveis e que, por mais que entendesse que a influenciadora pudesse estar passando por dificuldades pessoais, aquilo colocava todo mundo em risco físico e emocional. O diretor de fotografia também se posicionou. Ele disse que havia chegado ao seu limite e que não estava disposto a continuar trabalhando em um projeto onde a equipe precisava adivinhar a cada minuto se seria alvo de gritos, acusações ou explosões inesperadas. A maquiadora, emocionada, relatou que vinha sentindo medo nos últimos dias, especialmente porque já havia sido alvo de reações bruscas de Virginia, ainda que menores do que as vistas naquele ensaio. A partir desse momento, a discussão deixou de ser apenas sobre o que aconteceu no estúdio e passou a girar em torno do futuro. Algumas pessoas sugeriram uma pausa geral até que Virginia procurasse ajuda profissional. Outras, no entanto, afirmaram que não tinham condições de retornar mesmo após um possível intervalo. O desgaste emocional havia sido profundo demais. O produtor tentou negociar um meio termo. Explicou que compreendia o lado da equipe, mas pediu cautela antes de tomarem qualquer decisão definitiva, lembrando que todos ali eram profissionais qualificados e que a paralisação total do projeto poderia gerar um impacto significativo no cronograma. No entanto, sua fala não encontrou tanta abertura quanto ele esperava. Um dos técnicos mais antigos da equipe tomou a palavra e disse algo que resumiu o sentimento coletivo. Não é mais sobre o cronograma. É sobre respeito, é sobre saúde emocional, e hoje ficou claro que isso não existe mais aqui.
A partir dessa declaração, vários membros assentiram, alguns com lágrimas nos olhos. Foi nesse momento que a decisão começou a tomar forma. Um grupo de funcionários informou que não retornaria no dia seguinte, outros, ainda mais firmes, disseram que se afastariam por tempo indeterminado, alegando que não havia clima para retomar o trabalho enquanto a influenciadora não reconhecesse o problema e buscasse algum tipo de acompanhamento. Houve até quem admitisse que talvez não voltasse nunca mais. O produtor, sem alternativas, aceitou ouvir cada posicionamento individualmente. Ele anotou os nomes, ouviu justificativas, tentou amenizar algumas rupturas, mas percebeu que a ruptura coletiva era inevitável. Não se tratava mais de insatisfação isolada, mas de uma reação em cadeia provocada por meses de tensão acumulada e pelo surto extremo daquele dia. Quando a reunião terminou, o estúdio já estava quase vazio, as luzes apagadas, os equipamentos parcialmente desmontados e o silêncio absoluto criavam a sensação de que algo definitivo tinha acontecido ali. O produtor caminhou em direção ao corredor para informar Virginia sobre a suspensão do ensaio e sobre a debandada parcial da equipe, mas, ao chegar ao camarim, encontrou a porta fechada e nenhuma resposta do lado de dentro. Uma assistente disse ter visto a influenciadora sair do estúdio minutos antes, apressada, sem falar com ninguém, com o celular na mão e a expressão perdida. O produtor suspirou, entendendo que aquela conversa ficaria para outro momento. O que restava agora era formalizar a situação e comunicar à direção do projeto que, nos bastidores, uma decisão coletiva havia sido tomada, uma decisão que mudaria completamente os rumos das próximas gravações.